Para maximizar os resultados em hipertrofia, 3 grandes aspectos são altamente necessários. Primeiro, você precisa treinar. E precisa treinar com volume, intensidade adequados e com regularidade adequada. Segundo, você precisa comer. Ter uma ingestão adequada de macronutrientes e micronutrientes é essencial para o processo de hipertrofia muscular. E terceiro, você precisa dormir. Professor, como assim dormir? O processo de reparação tecidual, o processo de síntese proteica que vai criar novas proteínas para serem incorporadas na estrutura muscular e fazer esse músculo crescer, acontece principalmente à noite quando você está dormindo. Portanto, se você dormir mal, você não vai conseguir potencializar a resposta de hipertrofia. Então, professor, como que dormir mal, como que o sono inadequado inibe o processo de hipertrofia? Esse é o assunto desse vídeo e se você não está inscrito no canal, faça a inscrição, porque neste canal toda semana tem vídeos da área da fisiologia do exercício e do treinamento para ajudar você, personal trainer, a ser referência na sua cidade e na sua região. E eu recebi uma dúvida muito bacana, que foi assim, professor, como que dormir mal atrapalha no processo de hipertrofia? Então vamos lá, para a gente entender. Para você hipertrofiar, você precisa treinar adequadamente, você precisa se alimentar adequadamente e você precisa dormir. Por quê? Porque quando você dorme, é justamente neste momento que o músculo esquelético ele tem uma maior atividade metabólica para a síntese proteica muscular. Então é nesse momento que a tua célula muscular vai estar trabalhando para produzir novas proteínas que serão agregadas na estrutura da fibra muscular, na estrutura da miofibrina, na estrutura da mitocôndria, que ao longo do tempo vai resultar no aumento do tamanho desse músculo e, portanto, em hipertrofia muscular. Agora, quando você tem pessoas que treinam bem, se alimentam bem, mas não tem um sono bom, não tem um sono profundo, não tem um sono reparador ou dorme poucas horas por dia, isso vai criar impacto negativo na resposta de síntese proteica. Então, não significa que o seu aluno não vai hipertrofiar, ele vai hipertrofiar, só que ele não vai desempenhar aquele potencial máximo que ele teria para hipertrofia em função do treino que ele está fazendo e em função do padrão alimentar que ele está mantendo. Ou seja, ele vai ter resultado, mas os resultados poderiam ser bem maiores se ele tivesse um sono, obviamente, adequado. Então, como que ocorre o efeito de um sono inadequado? Como que isso interfere de fato na resposta hipertrófica dentro da célula muscular? Então, olha que interessante. Aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia, eu desenhei aqui uma célula muscular. Então, aqui você tem uma célula muscular, aqui você tem o núcleo da célula muscular e aqui eu vou explicar para você como que o sono, como que dormir mal vai interferir na sinalização intracelular para ativar a resposta de síntese proteica. Então vamos lá. Se você não assistiu o vídeo anterior, onde eu mostro o papel do hormônio insulina na hipertrofia, eu sugiro que você assiste, vou deixar o card aqui para você, assista esse vídeo para depois voltar aqui, tá? Então olha que interessante, então vamos lá. Quando você tem, por exemplo, o estímulo de treino, então aqui eu tenho o estímulo de treino, beleza? Aqui é o volume de treino, a intensidade de treino, a densidade de treino, são o número de séries, número de repetições, tempo de intervalo, é aquela coisa toda. Então, quando você tem o treinamento, o estímulo do treinamento estimula uma proteína chamada mTOR dentro do músculo, beleza? Essa proteína mTOR estimulada, ela ativa uma proteína-chave no processo de síntese proteica, que é a proteína P70S6K. Essa proteína P70S6K ativada por mTOR, que foi ativada pelo treino que você fez, vai aumentar a taxa de síntese proteica miofibrilar, síntese proteica muscular e, portanto, esse músculo vai, obviamente, aumentar a sua taxa de síntese proteica e, consequentemente, hipertrofia. Paralelamente ao estímulo do treino, você sabe que treinar também estimula hormônios anabólicos, como insulina, como testosterona, como GH, como DHEA, e são hormônios que têm como função agir no músculo esquelético, estimulando esta via de sinalização, que é
por exemplo, estimular uma proteína central dentro da célula muscular que é chamado de AKT. Essa proteína AKT estimulada, por exemplo, pelo IGF-1, estimulada, por exemplo, pela insulina, essa proteína ela tem 4 efeitos importantes dentro da célula que aumenta a taxa de síntese proteica e potencializa a hipertrofia. Então, o primeiro efeito do AKT é estimular a proteína GLUT4, que vai fazer a captação de glicose do sangue para dentro da célula muscular, portanto aumentando o aporte energético dentro dessa célula. Quanto mais energia eu tiver disponível dentro dessa célula, maior tende a ser a minha taxa de síntese proteica, beleza? Segunda função da proteína AKT. A proteína AKT também estimula a captação de aminoácidos para dentro da célula. Então não adianta nada você ter uma dieta de proteína adequada, você ter suplementos que você está usando para aumentar a quantidade de aminoácidos dentro da célula, se você não tem, por exemplo, o hormônio insulina para criar ativação de AKT, para criar ativação metabólica, e não vai adiantar você ter uma alta taxa de síntese proteica se falta aminoácido, que é a matéria-prima. Então a função da insulina nesse processo, além de trazer glicose aqui para dentro, é também aumentar o transporte de aminoácidos para dentro da célula. Terceira função da AKT. A AKT estimula a proteína mTOR. A proteína mTOR, você já aprendeu, vai estimular essa proteína que vai aumentar a taxa de síntese proteica. Só que a quarta função da estimulação da AKT, por exemplo, pelos hormônios, é inibir no núcleo a expressão, a produção de 2 proteínas que, quando são ativadas, são proteínas que aumentam a taxa de degradação proteica e, consequentemente, diminuem a taxa de síntese proteica. Então, quando você treina bem, quando você se alimenta bem, você tem um maquinário metabólico para aumentar o nível de energia da célula, para aumentar a quantidade de aminoácidos, que é a matéria-prima para a célula fazer síntese proteica, e você ainda tem a ação dos hormônios estimulando as vias de sinalização de síntese proteica. Então, se eu treinar bem, se eu me alimentar bem, eu tenho potencial intramuscular de aumentar a taxa de síntese proteica e ganhar em hipertrofia. Agora, qual que é o problema? O problema é quando esse camarada dorme pouco. O problema é quando esse camarada dorme uma quantidade de horas, por exemplo, 8 horas por noite, mas sabe aquela pessoa que dorme toda hora acordando? Sabe aquela pessoa que tem um sono muito leve? Sabe aquela pessoa que dorme, acorda e tem a sensação que continua cansado, continua cansada e não tem a sensação que descansou? Sabe aquela pessoa que não consegue chegar lá no sono profundo? Então, essa falta de sono ou esse sono inadequado vai interferir nesse maquinário metabólico para ativação de síntese proteica. Como que acontece esse processo? Olha como é interessante. Antes de falar do sono, eu quero falar com você que é personal trainer. Se você é personal trainer, você sabe que os seus alunos eles querem hipertrofiar e querem hipertrofiar rápido. Você não vê um aluno falando assim para você, eu quero começar a treinar hoje para hipertrofiar daqui a 2 anos. Não, em geral, o aluno fala assim, professor, daqui 5 meses eu vou viajar e eu preciso estar mais forte, eu preciso estar maior. Então as pessoas querem hipertrofiar rapidamente. Para você conseguir fazer as pessoas hipertrofiar rapidamente, você tem um bom modelo de periodização específico para o nível de experiência do seu aluno é essencial. Por isso que no curso Hipertrofia, Fisiologia e Prescrição de Treinamento, eu dou de presente para você uma planilha que tem 1 ano de treino periodizado para hipertrofia, e essa planilha você vai ter lá o treino para o aluno iniciante, para o aluno intermediário, para o aluno avançado nível 1, nível 2 e nível 3. Se você adquirir esse curso, você ganha a planilha e é só você aplicar a periodização que está na planilha que você vai ver os resultados do seu aluno acontecendo mais rapidamente. Então, clica no link que está na descrição do vídeo, eu deixei um desconto exclusivo lá e todo mundo que adquirir por esse link eu vou liberar 2 planilhas e essas 2 planilhas serão suas para sempre, beleza? Combinado? Então vamos lá. Como que o sono inadequado interfere nesse processo? Da seguinte maneira, presta atenção. Quando você dorme poucas horas por noite, em geral menos de 5 horas, ou quando você até dorme 7, 8 horas por noite, mas você tem um sono muito leve, você acorda e tem a sensação de que não descansou o suficiente, como que isso interfere negativamente na hipertrofia? Presta atenção.
o sono é ruim, ocorre um efeito na célula muscular que é o aumento da inflamação muscular. Quando você tem um aumento da inflamação muscular em função de um sono não reparador, de um sono ruim, a quantidade de proteínas inflamatórias que vão agir dentro da célula muscular aumenta. Por exemplo, a famosa interleucina 6 inflamatória. Por exemplo, o famoso TNF-alfa. Então, quando você tem um aumento dessas duas proteínas dentro da célula muscular, olha o que vai acontecer aqui, ó. Presta atenção. Por um lado, você tem o treino. O aluno está treinando. O treino estimula a mTOR, que estimula essa proteína, que aumenta a taxa de síntese proteica e leva à hipertrofia, beleza? Por outro lado, esse aluno está treinando e está comendo bem. Se ele está comendo aminoácido e glicose, então ele vai ter a ação da insulina no músculo. A insulina ativa a AKT ativa a GLUT4, o GLUT4 pega a glicose e traz para dentro para aumentar o nível energético. A ação da insulina no músculo aumenta a captação de aminoácidos, que é a matéria-prima para a síntese proteica aqui dentro. A AKT ativada ativa mTOR. A AKT ativada inibe no núcleo a produção de proteínas de degradação muscular, beleza? Isso tudo está acontecendo por quê? Porque o aluno treinou e porque o aluno comeu. Mas quando esse aluno dorme mal, aumenta a quantidade de interleucina 6 e TNF-alfa aqui dentro. A maior quantidade de interleucina 6 e TNF-alfa aqui dentro, olha o que acontece. Inibe a estimulação da insulina assim que a insulina entra dentro da célula. Se essas substâncias inflamatórias inibem a ação da insulina aqui, o que significa? Significa que apesar da insulina estar sinalizando aqui, essas substâncias tornam a sinalização da insulina mais fraca. Então a sinalização da insulina para a AKT fica mais frágil. Então a AKT mais frágil estimula a GLUT4 também de forma mais lenta. Estimula a mTOR de forma mais lenta. Inibe as proteínas de degradação muscular de forma mais lenta. Então, por um lado, eu tenho o estímulo mecânico estimulando aqui a mTOR e síntese proteica muscular. Por outro lado, eu tenho a inflamação, que aconteceu porque eu estou dormindo pouco, inibindo a sinalização da insulina. O que acontece? Eu vou perder em sinalização para trazer nutrientes para dentro da célula, que vai ficar mais lento. Eu vou perder na inibição das proteínas de degradação muscular, que vai ficar mais lenta. Eu vou perder na estimulação de mTOR, que vai ficar mais lenta em função da insulina. Por quê? Porque eu dormi mal. Então, não adianta só treinar e só comer, tem que dormir bem. Se você não está dormindo bem, precisa procurar ajuda médica para descobrir por quê e descobrir como que faz para você dormir bem. Porque todo esse processo acontece em alta velocidade, em alta magnitude, quando você dorme. Então se você dorme mal, isso vai acontecer menos. Então não é que seu aluno não vai hipertrofiar, ele vai, só que ele poderia hipertrofiar muito mais a partir do momento que eu tiver um sono mais ajustado. Por isso é importante você estudar a parte da fisiologia da hipertrofia. Por isso que é importante você estudar sobre treino, fisiologia voltado para a hipertrofia. Por quê? Para você poder entender o que acontece para orientar os seus alunos adequadamente. Enquanto você resolver ficar só no YouTube aqui, com os vídeos gratuitos, cara, vídeo de 10, 15 minutos ajuda, mas não vai resolver. Por isso que eu te falo, clica no link que está na descrição, adquira o curso de hipertrofia, fisiologia e prescrição de treinamento, porque lá você vai entender profundamente a parte fisiológica para responder às dúvidas dos seus alunos, para poder orientar melhor os seus alunos e, consequentemente, aumentar os resultados dele. Beleza? Então, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe, comente aqui, coloque as suas dúvidas, porque as suas dúvidas podem virar um novo vídeo. E se você não está inscrito no canal, faça a inscrição, porque 2 vezes por semana tem novos vídeos aqui da área da fisiologia do treinamento. Beleza? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.